Eleições para presidente dos Estados Unidos. O que isso tem a ver comigo, o que tem a ver com você, seja aqui na Inglaterra, seja aí no Brasil, seja no mundo. Qual é a interferência? Quando a gente fala em política, principalmente em eleições presidenciais americanas, a gente envolve um cenário geopolítico, um cenário econômico que pode ser moldado com um novo presidente ou com a continuidade daquele que ele está, como o caso de Trump. No momento, nós temos uma briga aí nos Estados Unidos entre republicanos e democratas, né? Mas, uma briga bastante comum nos Estados Unidos, já que isso não muda muito por lá, e a gente já... Estas eleições, especificamente de 2020, têm um peso um pouco diferenciado se comparar às eleições anteriores dos Estados Unidos. Por quê? O clima lá tá quente, tem a pandemia acontecendo que fez a economia dos Estados Unidos cair uma média de 9%. Tem o fator, né, do 5G, a briga comercial, essa guerra comercial com a China, entre outros fatores que, de certa forma, vão influenciar na gente diretamente. Já se falam que esses episódios, esses movimentos antirracista, né, que está acontecendo nos Estados Unidos com força, tem sido considerado até maior de se comparado à época de Martin Luther King. Diferente do Brasil, as eleições são para presidente, né? São para um sistema presidencial, mas não é feito diretamente. O que a população faz? Ela vota, elege delegados, né, dos colégios eleitores, pessoas que vão selecionar o presidente. Então a população vota para eleger estes eleitores. Portanto, se boa parte desses colégios eleitorais ser, por exemplo, democrata, né, serem colégios eleitorais democratas, tende a ter um peso na eleição, puxando para o candidato democrata, o Biden. Agora, se for para o republicano, tende a grande interferência, então, no percentual de votos da população. A população vota, é importante o voto, lembrando que não é obrigatório, e por sinal, nessas eleições dos Estados Unidos, só com os votos enviados por correio, né, durante esses dias anteriores, qual lado está a maior parte dos delegados eleitos. Então, porque é eles que vão definir. De qualquer modo, as eleições dos Estados Unidos não saem no mesmo dia, como acontece no Brasil, até porque não é urna eletrônica. A previsão, assim, a mais rápida, é que sai até sexta-feira. Inclusive, Trump tá querendo muito que isso aconteça, né? Só que tem um problema. Boa parte desses 95 milhões que eu falei, que foi por correio, a maior de todos os tempos, vai demorar para apurar, porque não é urna eletrônica, né? É papel. Então, imagina contabilizar tudo isso. Sem contar que cada estado, né, lá dos Estados Unidos, tem uma forma diferente de apurar e uma legislação em cima dela. Então, por exemplo, algumas permitem que essa apuração já se dê com essas votações antecipadas. Por exemplo, quem votou anteontem já teria seu voto contabilizado assim que chegou lá no estado e começasse a contagem. Enquanto outros estados permitem apenas que essa contagem se dê a partir do dia D, que seria hoje, dia 3/11/2020. Enfim, considerando que há outras possibilidades de voto, né? Pode ser presencial antecipado ou por correios antecipado ou ainda presencial no dia. Então, o que acontece? A maior parte especula-se, as pesquisas dizem que a maior parte dos eleitores de Trump deixariam para votar no dia D, que no caso seria hoje, dia 3/11/2020. Todos eles iriam presencialmente às urnas, até por não ter medo, assim, da pandemia, do contato físico e etc. Isso é possível ver, inclusive, nos comícios. Enquanto que os eleitores de Biden votariam em peso nesses votos antecipados mediante correio ou presencialmente, só que antecipadamente. Enfim, só que o de correio, como demora para apurar, Trump tá querendo que esse resultado saia hoje, ainda dia 3. Ele, inclusive, chegou a falar que se essa eleição não saísse o resultado hoje, os votos que viriam depois, com base até em legislação de alguns estados, né, caso não fossem contabilizados no dia D, que seria hoje,
não poderiam ser contabilizados, né? Isso seria ilegal, seria uma fraude e descaracterizando até o processo legal de votação nos Estados Unidos. Então, existem já processos rodando para que estipule uma data final. A coisa está pegando. Em comícios, Trump já alegou que vai entrar com processos, né? Por especificamente 3 motivos. Primeiro, até que data é possível receber pelo correio voto, né? A ponto de ser contabilizado. Então, ele vai questionar isso se caso vir votos muito depois. A segunda questão é a assinatura, se está exatamente idêntica a documentos oficiais das pessoas que votaram. E a terceira, essa marcação foi feita exatamente adequada, né? Se foi indicado quem a pessoa queria que fosse eleita, no caso, qual presidente fosse eleito. Inclusive, hoje, antes do dia D, do dia 3, já rolam em processos em alguns estados mais de 300 processos questionando o resultado das eleições, questionando o processo eleitoral nos Estados Unidos. A critério de curiosidade, regiões metropolitanas, as pesquisas dizem que Biden ganha, enquanto que regiões de produção rural, quem ganha é Trump. E subúrbios é aonde vai definir a coisa, como já aconteceu nas eleições anteriores, que foi o que definiu. Então, assim como o Brasil, né, as periferias, né, os que são os mais desprezados socialmente, que não há investimento público e político neste grupo específico, são esses que definem as eleições, tá? E a importância, né, do voto e de entender melhor sobre eleições. Com a crescente desses processos, né, questionando a veracidade das eleições, tende a ter uma demora ainda maior para apuração e definição concreta de quem é o novo presidente ou a reeleição de Trump. Esses processos são resolvidos na Suprema Corte dos estados específicos e, se caso não resolvido, vai para a Suprema Corte de Washington, a capital dos Estados Unidos. Lá, inclusive, há uma recente indicação de Trump de uma das pessoas ali, das juízas, ser da base conservadora, que é onde ele vence, né? A maior parte é conservadora dentro da Suprema Corte de Washington. Ou seja, essa eleição pode demorar, caso ocorra de ir para a Suprema Corte de Washington, pode passar de 1 mês aí para sair o resultado. Isso aconteceu em 2000, na época de George Bush e Al Gore, né? E, né, se fosse uma eleição estilo Brasil, Biden ganharia. Já há uma presença bem grande de, né, delegados conservadores e republicanos também, mas, né, como eu disse, subúrbios vão definir esses delegados. E aí, quem ganha? Ou Trump é reeleito ou Biden como novo presidente?